CDB de bancos pequenos. Quais os cuidados que você deve ter quando escolher aplicar em CDB de bancos pequenos? De fato, é muito tentador quando nós olhamos as taxas desses CDBs de bancos pequenos nos nossos aplicativos de investimentos. Mas se você quer ser um investidor consciente, precisa saber o que levar em conta antes de colocar o seu dinheiro em um CDB de banco pequeno. Esse vídeo foi feito para responder uma pergunta da Núbia, que nos acompanha aqui no canal. E se você é novo por aqui, eu sou o Beto Veiga, doutor em economia e especialista em sistema financeiro. E nos últimos 15 anos tenho me dedicado a formar investidores conscientes. E se você gosta e quer aprender mais sobre investimentos, finanças pessoais, economia e sistema financeiro, e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações para ser avisado em todo vídeo novo que eu postar. Resumindo bem a pergunta da Núbia, ela quer saber se vale a pena ela concentrar os recursos que ela tem em CDBs de bancos pequenos, porque eles estão pagando uma taxa bem elevada comparada com as outras aplicações. E se você não conhece bem o que é CDB, eu convido você a fazer meu curso básico de investimentos. Ele é grátis e o link está aqui na descrição desse vídeo. A Núbia fez um excelente trabalho de pesquisa, inclusive pesquisar o índice de Basileia do banco no qual ela está aplicando o dinheiro. O índice de Basileia é um indicador da segurança da instituição financeira porque mostra qual é o tamanho do capital comparado com os empréstimos que essa instituição fez, que são os ativos que essa instituição financeira tem. Ele é um dos parâmetros que o Banco Central utiliza para acompanhar se a instituição financeira está bem ou não. Mas o que importa aqui é saber como fazer a nossa aplicação em bancos pequenos. Eu vou contar uma breve historinha aqui. Eu trabalhava numa factory que nós comprávamos duplicatas e cheques predatados, que na época havia muitos cheques predatados circulando por aí. O que acontecia? Eu mantinha contato com os diretores de outras factories justamente para acompanhar o desempenho de alguns clientes. Então eu queria saber como estava o cliente A, o cliente B operando naquela factory para saber o nível de endividamento, essa coisa toda. E o que eu notava era o seguinte: alguns clientes que estavam dispostos a pagar taxas muito altas de desconto, as outras empresas acabavam concentrando muitas suas operações em cima desses clientes. E isso era muito ruim, porque normalmente quando essa empresa estava disposta a pagar desconto, uma taxa muito alta de desconto, é porque ela estava tendo muita dificuldade financeira. Em geral era isso que acontecia, ela estava tendo pouca oferta de crédito e aí ela precisava do dinheiro de qualquer forma para poder rodar a sua operação, e aí o que acontecia? Ela estava disposta a pagar uma taxa de desconto maior. Isso, voltando à história dos diretores, gerava nessas empresas de factoring a vontade de emprestar mais. Eu nunca entrei nessa onda. Por quê? Porque eu sabia que se uma dessas operações desse problema, ela poderia afetar a saúde da minha empresa. Por quê? Porque ela poderia comer um pedaço grande do capital que eu tinha disponível para operar. E aí você já sabe qual é a moral da história e qual é a primeira orientação que eu vou colocar para quem quer fazer uma aplicação em CDBs de bancos pequenos. É nunca concentrar. Nunca concentrar. Crédito e concentração são duas coisas que não combinam. Aí você vai virar e dizer assim: mas Beto, eu estou fazendo crédito? Sim, você está fazendo crédito quando você está concedendo crédito, quando você pega o seu dinheiro e aplica numa instituição financeira, em um CDB, em uma LCA. Você está dando crédito para aquela instituição financeira. Você está acreditando que aquela instituição financeira vai ser saudável, vai ser sadia e vai pagar aquele dinheiro de volta para você. Por conta disso, você tem que entender que o crédito ele tem uma componente aleatória. Por mais que a empresa tenha qualidade, ela pode sofrer algum tipo de abalo e esse recurso pode não voltar.
Em geral, o que se adota internacionalmente, principalmente quando se trata de proteção de instituições financeiras, proteção de banco, é que não seja feita nenhuma operação com um único cliente que ocupe mais do que 10% do capital desse banco. Não é da capacidade total de emprestar, porque ele tem uma capacidade inúmeras vezes maior do que o capital que ele tem para emprestar. Então, vamos supor que o banco tem 100, ele pode emprestar até 1.000, mas o máximo que ele poderia concentrar num cliente seria 10. Essas são as boas práticas internacionais que se aplicam para as instituições financeiras. E nada melhor do que você tomar isso para você. No máximo 10%, o que eu já acho muito, mas você pode fazer esse tipo de... porque você não tem essa capacidade de alavancagem, ou seja, você não consegue pegar 100 e aplicar 1.000. Você vai pegar 100 e vai aplicar 100. Então, eu acho que para você 5% seria excelente, mas se você quiser correr um pouquinho mais de risco, 10% para mim seria o limite. E se você está gostando desse vídeo, já deixa a sua curtida aí. Agora, você pode virar para mim e falar assim, mas Beto, vem cá, e o FGC? Não tem o FGC que está aí para dar garantia das nossas aplicações em instituições menores? Sim, o FGC garante. Mas a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Eu vou só dar um exemplo. Os reguladores internacionais, quando eles vão avaliar, não só os reguladores, mas os investidores, quando eles vão avaliar uma determinada instituição financeira, eles excluem todas as aplicações financeiras que são feitas em CDBs, por exemplo, abaixo do valor de garantia ou dentro do valor de garantia. Porque eles consideram que essas pessoas não são clientes do banco. Elas não têm um relacionamento com o banco, então elas só estão ali por conta da taxa alta e da proteção que o fundo garantidor provê. Isso por si já deteriora a situação do negócio, porque mostra que não há a parceria, não há a relação de cliente com a instituição financeira. E a qualquer distúrbio, qualquer sinalização, essas pessoas debandam, elas saem dali correndo e deixam a instituição financeira numa situação muito ruim. Até porque banco nenhum gosta de perder a aplicação, uma vez que o dinheiro é a matéria-prima deles. Se o banco quebrar, embora haja proteção do FGC até o limite lá de 250 mil, tem um prazo entre a decretação da quebra e a liquidação, ou seja, o pagamento do FGC para você. Esse prazo pode variar. E o que acontece é que durante esse período você não recebe remuneração alguma. Você só vai receber o valor corrigido até a data da quebra. E se isso demorar muito, mais você vai perder em termos de rentabilidade. E durante o período que o FGC leva para pagar, é como se o dinheiro tivesse parado na conta, com o agravante de estar bloqueado, né? Você não pode usar aquilo. E aí deixe o seu comentário dizendo se faz sentido concentrar em um banco só. Uma outra atenção que você deve ter é com relação à fraude. Muitas vezes uma instituição, ela quando sabe que a situação está muito difícil para o lado dela, ela começa a fazer algumas maquiagens de balanço, fazer algumas fraudes, cometer alguma fraude. Isso é óbvio, é crime, mas você não precisa ficar exposto a esse tipo de coisa. Então, mantenha sempre o registro das aplicações que você fez, porque aí se ocorrer uma situação de fraude, você tem os elementos para comprovar que você fez aquela aplicação. E a Núbia fez mais uma pergunta, no sentido de que, uma vez ela diversificando em várias instituições financeiras, ela poderia ficar exclusivamente em instituições financeiras pequenas. Do ponto de vista do risco de crédito, ele diminui muito se você fizer a diversificação, não tem problema. Isso só não seria adequado do ponto de vista de uma visão de investimento de longo prazo, porque você estaria muito focado em um único tipo de rentabilidade. Você estaria muito focado na renda fixa. Ainda que você tenha a possibilidade de, nesses instrumentos, diversificar com relação a indexadores e tipo de taxa de juros. E eu deixei aqui do lado uma lista de vídeos sobre CDB, renda fixa, justamente para ajudar você a aprofundar o seu conhecimento. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com o maior número de pessoas que você puder, com amigos, parentes. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações,
que é para a gente se encontrar no próximo vídeo. Até lá!